Nós vamos meditar na palavra de Deus e hoje, de maneira especial, queremos lembrar os irmãos palavras do Senhor ao coração dos presbíteros da igreja de Éfeso, e cabe muito bem aos nossos irmãos presbíteros que vão assumir o seu mandato hoje com a igreja presbiteriana de São José dos Campos, embora já tenham servido também ao Senhor no presbiterato em outras igrejas presbiterianas e na igreja presbiteriana independente. E é bom relembrar também ao coração dos nossos irmãos presbíteros que seguem num novo mandato junto à igreja presbiteriana de São José dos Campos, que aqui já vem servindo ao Senhor conosco junto ao conselho, e agora tiveram seus mandatos renovados pela Assembleia Geral da Igreja, uma Assembleia eletiva. É claro, irmãos, que a palavra que vai ao coração do presbítero, do líder, é a palavra que vai ao nosso coração também. A palavra de Deus, ela é própria para todo crente. Nós vamos dar uma ênfase maior aqui aos irmãos do presbiterato, também aos irmãos da sua pública profissão de fé e batismo, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela se aplica a todo crente, todo homem, mulher, criança, jovem, adolescente, ancião, que traz no coração, na vida, o propósito de servir ao Senhor, cumprir o ministério que Deus confiou, de ter um viver que represente a fé em Cristo que Ele abraçou, pelo amor de Deus, que foi derramado, que foi demonstrado por nós na cruz, no sangue precioso derramado em favor de nós no Calvário. Então a nossa reflexão é em Atos capítulo 20, versículos 28 a 32, Paulo está no porto de Mileto, está já de viagem, ele havia passado 3 anos em Éfeso, uma das cidades da Ásia, da Grécia, e ali então eles mandam chamar os presbíteros para uma última conversa, para um bate-papo, para algumas orientações próprias à vida do presbiterato, do oficial, da liderança da igreja, no que cabe ao seu ministério, no cuidado que ele tem que ter com a igreja, com o rebanho, com cada crente, na responsabilidade que recebe do Senhor de levar da palavra de Deus de forma pura, do ensino de Cristo de forma fiel àqueles que estão sob o cuidado dele, como ovelhas que Deus lhes confia às mãos para pastorear. Rebanho de Cristo, que é a sua igreja. Quero começar lendo esses 2 últimos versículos, para que possamos entender o tema da nossa reflexão. O verso 31, o verso 32 do capítulo 20, a carta escrito do livro de Atos, no encontro de Paulo com os irmãos presbíteros da igreja de Éfeso. Verso 31 e 32 do capítulo 20. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e para dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Nas instruções de Paulo, ele encomenda aos irmãos e à igreja a palavra que tem poder para edificar. Quando nós nos prostramos diante da palavra de Deus, nós não estamos diante de um livro qualquer. Nós não estamos apenas diante de um livro devocional. Nós não estamos apenas diante de um livro que pode nos narrar belas histórias de grandes personagens. Nós estamos diante da palavra de Deus, da revelação do Senhor ao coração do homem, que pode edificar o seu coração para tomar as decisões corretas, para seguir o caminho certo, para ter um viver que agrada e que glorifica a Deus. E o viver dos cristãos precisa ser o viver que agrada e glorifica a Deus. Senão, nós não honramos aquele que muito nos amou na cruz, aquele que não poupou o seu Filho unigênito em favor de nós, mas o entregou para que morresse em nosso lugar na cruz do Calvário e fizesse de nós seu povo,
herdeiros do seu reino, trazendo sobre nós o perdão de pecados e anunciando a nossa vida grandiosa salvação. Irmãos estão professando essa fé hoje. Estão dizendo que entendem o que significa a morte de Cristo em Jerusalém, o sangue que foi vertido naquela cruz, no Calvário. E sabem do significado, do valor desse sangue para a sua vida, para a sua história. Do quanto o agir de Deus lá atrás abençoa a sua vida e a sua história hoje. Vai abençoar a sua vida, a sua história para toda a eternidade. Porque Deus pensou em nós. Porque Deus nos amou assim, quando éramos ainda pecadores. É a palavra de Deus que nos revela essa grande verdade. É ela que segue de instrução para encontrarmos esse Jesus e encontrarmos em Cristo o caminho da verdade e da vida que nos leva ao Pai Celestial. Que essa palavra nos edifique, essa palavra que nos é encomendada pelo apóstolo, foi encomendada aos presbíteros de Éfeso e à igreja, ela seja de edificação para o seu coração, ela fale profundamente a sua alma, ela direcione os seus passos no caminho do Senhor e na direção do Senhor. É o desejo nosso para a glória de Deus. Paulo então vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A primeira parte do texto que nós anunciamos de Atos. Atendei por vós e por todo o rebanho, que Deus comprou com seu próprio sangue. Algumas verdades que eu quero lembrar aos irmãos, especialmente aqueles que estão fazendo a sua pública profissão de fé, e também aos presbíteros, aos líderes, a quem o Senhor confia as suas ovelhas. Atendei por vós. É a primeira expressão que o apóstolo Paulo nos traz junto a esse texto. O presbítero é aquele que tem que cuidar da própria vida. A vida do presbítero é a vida do seu presbiterato. Ele tem que estar atento quanto ao seu procedimento, quanto ao cuidado da sua família, da sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos, das suas filhas. A instrução de Deus, de que quem não consegue cuidar bem da própria casa, não pode cuidar da família da fé, da igreja de Cristo. Ele tem que estar atento às orientações que Deus dá para o cuidado da sua própria saúde, entendendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não é apenas o cidadão que tem dons e talentos e que desenvolve uma vida profissional agora. Você não é só o esposo, não é só o pai, a mãe, ou o pai, por causa dos irmãos. Para as irmãs, a mãe. Você não é apenas o vizinho ou o amigo. Um cidadão da cidade de São José dos Campos ou de um país chamado Brasil. Você é muito mais do que isso. Você é um servo de Deus. Você leva na sua vida o nome de Cristo. Você leva nas suas ações, no seu procedimento, o testemunho da palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra e você tem que atender a palavra. E a palavra diz que você tem que fazer do seu corpo o templo do Espírito Santo, o lugar de habitação do Senhor. E aonde você vai, você não é apenas quem você é, com o nome que você tem, mas você é um cidadão dos céus, uma partícula do reino de Deus. Você representa o próprio Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus entre os homens. Você caminha pelas ruas, pelas praças, você conversa sobre diversos assuntos, você manifesta a sua posição com respeito às circunstâncias que o país vive, que a cidade vive, que o vizinho atravessa, mas você não pode dar a sua opinião, você tem que dar a opinião que é a proposta de Deus. E a Bíblia vai dizer então: atendei por vós. Nós atendemos por nós mesmos, quando nós cuidamos bem de nós mesmos, da nossa palavra, do nosso nome, e fazemos da nossa vida uma vida que, onde quer que o Senhor nos leve, seja aquela vida que glorifica o nome do nosso Deus. É preciso que você cuide da sua saúde. E é por isso que você tem sido zeloso com o seu trabalho, com as suas indas e vindas por aí no tempo de uma pandemia.
Por isso que você toma os seus cuidados, usa a sua máscara, evita situações e circunstâncias que podem ser de risco para você, porque cabe a todo cristão cuidar da dádiva da vida que Deus te concede. Você não vai deixar de fazer suas atividades, não vai deixar de cumprir os seus compromissos, porque seria muito ruim para o nome de Deus, um homem, uma mulher do Senhor, que deixe de cumprir compromissos, que deixe de realizar as suas atividades, que deixe de cumprir a sua palavra, de exercer o seu trabalho, o seu serviço. Mas você vai fazer isso e tem feito, eu tenho certeza, com muito mais cuidado. Porque você sabe que precisa ser zeloso, zelosa com sua vida, seu viver. A vida é dádiva de Deus, nós ganhamos, é presente do Senhor, mas nós temos que cuidar dela, cuidando de nós mesmos. Devemos cuidar da nossa santificação, do nosso coração, do nosso viver diante de Deus. Paulo orienta isso a Timóteo, orienta isso a Tito, ele fala isso a outros líderes da igreja. Você que professa a sua fé em Jesus, você que abraça agora uma caminhada de fé junto a uma igreja, você agora é aquela pessoa que tem que zelar pela sua santidade. O Deus que te alcançou na cruz, que criou um caminho de purificação para o seu pecado, é o Deus que é santo, e que alcança a sua vida, e que ama você, e que providencia grandiosa salvação para você, do jeito que você estava, fazendo o que você vinha fazendo, se envolvendo com aquilo que você quisesse e pudesse se envolver. Mas esse Deus que te amou assim mesmo, que nos amou apesar de quem somos, do que fazemos, das limitações que temos, dos pecados que cometemos, é o Deus que nos ama tanto que não quer que nós fiquemos do mesmo jeito. Que nós vivamos as mesmas coisas. Por isso Ele nos dá o que Jesus chama, diante de Nicodemos, de um novo nascimento. Um nascer de novo. Onde as coisas da nossa vida passada vão passar. No que concerne a pecados, a erros, a falha, a desobediência, a palavras torpes, a se assentar em mesas que não glorificam o nome de Deus e a participar de conversas e dar conselhos que não estão de acordo com o querer e com a vontade do Senhor. Essas coisas vão passar para nós. Nós vamos sepultando o nosso eu, o nosso velho homem a cada dia, e vai surgindo na nossa vida a pessoa e a criatura de Cristo, a imagem de Cristo, vamos sendo feitos, vamos sendo formados. Vamos buscando instrução na sua palavra, vamos procurando mover a nossa vida dentro da instrução que Deus nos dá, dentro do caminho que Ele aponta, dentro do conselho que dele recebemos. Vamos percebendo o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que é de Deus, o que é puramente nosso, e vamos então seguir a proposta de Deus e nos tornar um instrumento do agir de Deus, para que a vontade de Deus se estabeleça na terra a partir da nossa vida, como se estabeleceu na terra a partir da vida do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Tendei por vós, pelo vosso proceder, pelo vosso pensar, pelo vosso falar, por aquilo que motiva o seu coração a fazer isto ou aquilo, a tomar essa ou aquela decisão, a se comportar dessa ou daquela maneira, ou mesmo a reagir diante das circunstâncias da forma como você tem reagido. Atendei por vós, que o vosso falar, que o vosso pensar, que o vosso caminhar, que a vossa ação e reação seja de conformidade com o querer de Deus e daqueles que nasceram de novo e estão vivendo e proclamando o que é ser a nova criatura, onde as coisas velhas passam e o Senhor vai criando algo novo, algo melhor, fazendo de nós pessoas melhores, para melhorar o mundo a partir da nossa participação no mundo aonde o Senhor nos leva nas missões e nos papéis que Ele nos confia. Tendei por vós. Não há como cuidar da santidade da igreja se você não cuida da sua santidade. Não há como pedir que a igreja represente bem o nome do Senhor, que a ovelha aprenda a obedecer o seu pastor e a segui-lo. Se você não obedece, se você não segue, tem cuidado de ti mesmo. Você precisa ter saúde para trabalhar, porque é na saúde que Deus te dá a possibilidade de trabalhar, de arregaçar as mangas, de fazer o seu melhor pelo reino de Deus. O reino de Deus pede da gente resistência, persistência.
empenho diante dos desafios, força e capacidade de suportar até as provas, as perseguições, as lutas, porque o caminhar com o Senhor é um caminhar que pode pedir também de mim lutas, pode exigir de você sofrimento, porque Jesus alertava de que no mundo teríamos aflições. Nós precisamos aprender a suportar até as provas. É uma maneira de cuidar de nós mesmos, para que o nome de Deus cresça através de nós, para que o Evangelho do Senhor seja sustentado na nossa vida. É um desejo de Paulo, é um alerta que ele dá: atendei por vós mesmos, pastoreai o rebanho de Deus, segunda proposta de Deus na sua palavra, falando ao nosso coração. Pastoreai o rebanho de Deus. Vocês conseguem ler juntos esse texto que está aqui na projeção? Está com uma letra um pouco pequena, né? Aqueles que conseguirem, por favor, vamos ler comigo. Atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pastoreai o rebanho de Deus. Primeira grande verdade desse texto é que o rebanho não é seu, não é meu, ele é de Deus. Ovelhas compradas pelo sangue do Cordeiro, que foi morto no Calvário. Vidas a quem Deus amou, e amou grandiosamente, incondicionalmente, amou até a morte, morte de cruz. Vidas em favor de quem ele se sacrificou, ele se empenhou, não mediu esforços, deixou o trono na glória, sendo ele Deus, habitou a terra, sentou entre os homens, comeu junto com pecadores, padeceu dores e sofrimentos de um ser humano, que ele, como Deus, não precisava padecer. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele sentiu as dores da crucificação, dos açoites, dos cravos nas mãos e nos pés. Ele morreu. Deus não morre. Mas esse Deus que se tornou o Emanuel, que esvaziou de si mesmo, que assumiu forma humana para que você pudesse ser herdeiro do seu reino, ele o comprou pelo próprio sangue. É o sangue precioso, é o alto preço que foi pago em favor do rebanho. Um só rebanho, uma só fé, um só povo, uma só nação, uma só família, que é comprada, que é conquistada pelo Senhor, porque Deus agradou moer o seu próprio Filho, e o fez enfermar, e o deu em razão dos nossos pecados. E agora há só um rebanho, um só pastor, que é Cristo. Esse rebanho não é seu, esse rebanho é de Deus. Tenha essa visão, essa ideia. Não é a minha igreja, é a igreja do Senhor. Por isso não é o que é bom para mim, não é do jeito que eu quero, não é como eu entendo ser certo, mas é como Deus me orienta e como Deus pede que eu faça. Independente de eu ser pastor ou presbítero ou qualquer líder na vida da igreja, eu tenho que seguir a orientação de Deus e eu tenho que saber o cuidado que eu tenho pelo rebanho, por cada irmão, por cada irmã, cada cordeirinho do Senhor, criancinha, bebezinho, adolescente, jovem, é o cuidado que Deus espera de mim, e é o melhor cuidado possível, porque Deus cuidou dando a sua vida, dando o seu filho, se sacrificando, se doando, assumindo forma humana, vivendo entre os homens, padeceu cansaço, enfrentou sofrimento, mas não desistiu de amar, de cuidar do rebanho que é seu. Nós falamos isso porque é Deus que nos chama, é Deus que envolve o nosso coração para entender que Jesus Cristo é mais do que um personagem da história. É Ele que, na ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento e inclina o nosso coração para crer. Crer que há um Deus que nos ama e que abriu um caminho que nos leva à sua presença, e o caminho é Cristo. Quem passa por essa porta vai encontrar pastagem, vai receber de Deus a graça da salvação, vai ter pecados perdoados, vai poder vencer a morte, vai poder herdar os céus, vai receber a eternidade com o Senhor, de gozo, de paz, de alegria, que Ele preparou para aqueles que o amam.
pastoreai o rebanho de Deus. Quando eu penso em tudo que Deus fez por mim, em tudo que Deus fez por cada um dos meus irmãos, cresce a minha responsabilidade no cuidado com o rebanho. Cada palavra que eu falo agora tem mais valor, tem maior peso. Cada atitude que eu tomo serve como um exemplo maior. E na instrução do rebanho e no cuidado com o rebanho é como na instrução de filhos e filhas. Não importa o que você fala, importa o que você faz. Sua vida, seu comportamento, a sua vivência, a sua forma de ser, de tratar as pessoas, de lidar com as circunstâncias adversas, de viver os tempos de crise, os tempos de perda, os tempos de alegria, os tempos de lucro, o seu comportamento, a sua maneira de ser, ele vai falar, ele vai instruir, ele vai ensinar ao cordeirinho do Senhor que está sob o seu cuidado. Uma atitude sua vale muito mais do que 1000 palavras. Um belo discurso não supera um mau comportamento. 1000 palavras não ensina tanto como uma palavra bem dada, um bom conselho bem trazido. É o que eles veem na sua vida. É isso que Paulo está dizendo em Atos aos irmãos presbíteros. É o que eles verem na sua vida, é o que eles aprenderem em razão do seu viver, e eles vão seguir. É a partir do que você faz, do que você fala, que eles vão crescer na sua fé. Dispor o coração para servir ao Senhor. Aqueles que fazem a sua pública profissão de fé, não é em razão da sua capacidade de citar versículos bíblicos que você vai mostrar a fé que você tem, o amor que você dedica à igreja e ao reino de Deus. Não, é a maneira como você vive. Às vezes é a maneira como você silencia os seus lábios. A maneira como você se coloca do lado do outro apenas para que ele saiba que você está ali. Não é com grandes discussões teológicas, não é com arrazoado bem profundo, bem dinâmico nas questões da boa oratória que você tem. Nós pastoreamos o rebanho de Deus com a nossa vida, com o nosso procedimento, muito mais do que com os nossos sermões, com as nossas aulas de escola dominical, com os nossos discursos, com os nossos textos bem elaborados nas questões teológicas. Cuidai do rebanho. Você cuida muito mais, às vezes, quando você estende a mão, do que quando você cobra a disciplina. Você cuida muito mais quando o ferido, machucado por causa dos seus pecados, dos seus danos, vem em você com paixão, e apoio, e estímulo, e exemplo. Muito mais do que quando trazemos as nossas cobranças e quando surgimos na vida deles, na história deles, como juízes, para apontar os seus erros e para exigir deles os seus acertos, as suas correções. Essa é a ovelha que Cristo amou. É uma vida em favor de quem Deus se entregou por ela. Deus se entregou por mim, e no quadro de rebanho de Deus, eu estou na mesma altura, eu recebo a mesma graça, sou purificado pelo mesmo sangue, eu não sou merecedor, mas recebo a mesma compaixão, o mesmo afeto, o mesmo abrigo nos braços de Deus, a mesma acolhida. É claro que Deus quer ver em mim o procedimento reto, o procedimento justo, o procedimento da obediência. Não é porque Deus é misericordioso que eu vivo como eu quero. Não, a minha vida agora é outra. Outrora, em outros tempos, eu andava segundo a inclinação da minha carne, fazia o que dava na minha cabeça, no meu entendimento. Em razão do meu compromisso de fé, não. Eu faço o que está no entendimento, na vontade de Deus. Minha vontade é crucificada, com Cristo ressurreto que se entregou por mim. E a vontade de Deus surge na história da minha vida como um querer da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, que me conduz no bom caminho, que glorifica a Deus e que demonstra que eu sou uma ovelha bem cuidada, bem assistida, bem pastoreada. Eu ensino
da palavra de Deus e não do meu ensino. Às vezes queremos instruir os irmãos no meu ensino, no que eu acho que é religião, no que eu acho que a religião tem que pensar, no que eu acho que o princípio cristão deve dizer com respeito a essa circunstância nova que surgiu por aí, com respeito a essas ideologias, heresias, que são pregadas em algumas igrejas, inclusive denominações chamadas cristãs, ou não, outros princípios religiosos. Cabe a mim proteger o rebanho, cuidar do rebanho, instruir o rebanho. Eu o faço pelas Escrituras Sagradas, eu tenho que conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, elas testificam de mim. E a instrução que nós damos ao rebanho de Cristo, o cuidado que nós temos com a ovelha, é o cuidado de não deixar que elas sejam levadas por qualquer vento de doutrina, por qualquer ideia nova, por qualquer princípio doutrinário de alguma religião, ou mesmo de religiões próximas ao cristianismo, que falam em nome de Deus o que Deus nunca falou, que prometem em nome de Deus o que Deus nunca prometeu, e que às vezes cobram para assistir na graça e na bênção de Deus que Ele oferece gratuitamente. O Senhor Jesus disse que surgiriam falsos profetas, e lobos vestidos de ovelhas, e que viriam no meio do rebanho no intuito de seduzir o coração e de conduzi-los para fora do caminho. O presbítero, ele tem o dever de pastorear o rebanho de Cristo, cuidando dessas vidas e instruindo dentro da palavra. Não é pelo dogma da igreja, não é por aquilo que eu acho que é certo ou correto ou como deva ser, mas é como Deus me instrui, me fala, me mostra na sua palavra que é. É verdade de Deus, não pode ser transformada em mentira. Pastoreai o rebanho de Deus. O Senhor diz que a nossa responsabilidade é conduzida pelo bom caminho, pelo caminho da fé, pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida. Precisamos conhecer bem a palavra, para instruir dentro da palavra e na direção que a palavra dá. Porque senão nós vamos fazer e vamos viver como viveu os judeus no tempo dos juízes. Cada um fazia o que é reto diante dos seus próprios olhos. E cada um vai instruir então a cada membro, a cada ovelha do Senhor, naquilo que acha que é correto diante do seu próprio entendimento. E vamos esquecendo a palavra para lá. E nós celebramos a Reforma Protestante agora no dia 31 de outubro, 503 anos do movimento da Reforma Protestante na história da humanidade, na história da igreja cristã. E nós sabemos que quanto mais a igreja se distanciou da palavra, mais ela se corrompeu, mais longe ela ficou de Deus. Menos eficaz ela se tornou. O rebanho não era o rebanho que era cuidado, o rebanho era o rebanho que era abusado da sua fé. Não se cuidava da ovelha para ela ficar robusta, forte, bem treinada, bem alimentada. Mas se cuidava das ovelhas para arrancar-lhe a lã, para abusar dos seus recursos, para extrair da ovelha tudo aquilo que ela pudesse dar de lucro, para a igreja e para o clero. Nós tratamos o rebanho de Deus como preciosidades de Deus. Vidas em favor das quais Deus deu a própria vida, verteu o próprio sangue. Por isso, grande é a nossa responsabilidade em pastorear o rebanho de Cristo. Não foi. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos de Cristo atrás deles. É dever do presbítero proteger a ovelha, cuidar do rebanho, proteger a ovelha. Contra os falsos mestres, contra os falsos crentes, porque esse é o propósito de Deus. Há muita coisa no arraial da fé. Nós precisamos nos cuidar.
cuidando de nós mesmos, cuidando do rebanho de Cristo, ajudando a vencer e a se fortalecer diante dos falsos mestres, diante dos falsos crentes. Por isso que a palavra de Paulo a estes irmãos é, portanto, vigiai. Deus pede de nós vigilância, atenção. Isso quer dizer que você não pode perder o foco, não pode sair da missão, não pode mudar a missão que Deus te confiou. Você tem muita coisa para fazer, tem uma agenda muito cheia, tem muitos compromissos, tem muita coisa no que pensar, tem a sua família para cuidar, o seu trabalho, a sua saúde, tem as preocupações que você tem com seus familiares, outros tantos, amigos seus que também passam por lutas, as quais te preocupam, te incomodam, e você sabe que pode e que deve ajudar. Há uma agenda cheia de compromissos, cheia de horários, cheia de conversas, cheia de trabalho. Há uma beleza muito grande aí no mundo. Há convites, há propostas, tantas, que o mundo nos dá. Algumas de Deus, algumas dos homens, algumas pecaminosas, outras tantas do próprio diabo, que nos tenta com coisas que agradam os olhos, que criam interesse no coração. Há muita coisa para te distrair, há muita coisa para te fazer pensar de que há algo mais importante para se fazer agora, para se realizar agora, uma missão mais importante, há um trabalho mais importante. É interessante como nós vemos que sempre que as coisas se apertam, a igreja e o reino de Deus é a primeira que perde. Na maioria das vezes é a última a ser lembrada. Você pode ir em todos os lugares, você vai no banco, vai no mercado, só não pode vir à igreja. Você tem tempo para muitas coisas, você vê filme, vê séries inteiras, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Vigiai. O reino de Deus é a missão mais gloriosa que você pode se envolver nessa terra, porque tudo que você se envolver aqui, embora seja importante, eu acho que vai ficar tudo por aqui. E ninguém é capaz de fazer por você, por mais que faça, o que Deus já fez em Cristo Jesus, transformar morto em vivo, conceder graça a quem não merece graça, ter compaixão e misericórdia de quem não deveria receber compaixão. Mas se apertar suas contas, a primeira coisa que você tira é a oferta do missionário e o dízimo da igreja. Porque ninguém vai bater na sua porta para te cobrar. Ou pelo menos você acha que não. E se esquece de que quem te deu tudo para você pagar, até as contas que você quer pagar, é a mão de Deus que te abençoou com trabalho, com saúde, com possibilidade de trabalho. Mas quem perde sempre é a igreja. Não há vigilância. Nós perdemos o foco muito facilmente daquilo que é importante de verdade. Você está fazendo sua pública profissão de fé hoje, você está recebendo hoje a posse de um presbiterato como oficial de igreja. Não perca o foco do que é mais importante. O que é mais importante para você é aquilo que Deus confia a sua mão para fazer. É a obra dele, é o querer dele, porque é isso que vale a pena. Se você fizer tudo, completar toda a sua agenda, mas não fizer aquilo que Deus espera de você, saiba que tudo que você fez não serve de nada. Ao ser provado pelo fogo, vai virar cinza pura. Mas aquilo que você fez que agrada a Deus, que atendeu o chamado de Deus, ao ser provado pelo Senhor, vai ser purificado e vai tornar-se cada vez mais puro, cada vez mais valioso. Obras que nós praticamos fora do querer de Deus, obras humanas, da nossa agenda, do nosso querer, da nossa vontade, ou da vontade de alguém que pediu de nós, que exigiu de nós, são importantes. E aí você dá o seu testemunho também pela sua honra, pela sua hombridade, pelo seu trabalho honesto, digno. Mas não use dessas coisas para justificar sua ausência à igreja, sua ausência no reino de Deus, sua falta de compromisso com a fé e com o evangelho. Nada justifica o mau testemunho que nós damos às vezes do evangelho, quando queremos agradar as pessoas, para dizer para elas o que elas gostariam de ouvir e não aquilo que de fato Deus gostaria que você dissesse. O cristão ele tem algo para sustentar muito maior do que qualquer outra bandeira política, de futebol, a bandeira da fé em Jesus. Vigiai, irmãos. Não viva desatento, não ache que outra coisa
possa valer mais do que a graça de Deus que te assiste e a missão que Ele confiou às mãos para fazer. Não acha que outro lugar é mais importante para você colocar a sua vida, o seu tempo, o seu dom, o seu talento, do que no reino de Deus. Você pode fazer e deve colocar o seu tempo, o seu talento e muitas outras coisas. Mas não podemos perder o foco da missão que Deus nos dá. Que Ele fez por nós. Do porquê Ele fez e do que Ele espera de nós agora. Nós nascemos para uma nova vida, nós nascemos para ser filhos de Deus e devemos honrar o Senhor com o nosso viver. Cuidando de nós mesmos, cuidando do rebanho de Cristo, não perdendo o foco da missão que Ele nos confia, cumprindo cabalmente o nosso ministério. Porque eu quero ter a possibilidade, quem sabe no final da minha vida, eu não sei quando isso vai acontecer, espero que ainda seja bem longe. Eu quero viver bastante tempo com vocês aqui, ter a alegria da companhia de cada irmão e cada irmã. Quero viver o privilégio de servir junto ao Senhor ainda em muitas outras tarefas e ações. Mas eu quero ter a possibilidade de dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora está me reservada a coroa da justiça, reservada pelo Senhor, para aqueles que o serviram, para aqueles que o amaram, para aqueles que na sua vida glorificaram o seu nome. Seja assim na sua vida, na minha, de todos aqueles que querem servir bem, servir com honra, servir com graça, servir com amor, o reino de Deus. Cuidado de vós mesmos, cuidai do rebanho, vigiai. Tem muita coisa querendo tirar a sua atenção, tirar o seu foco, mudar a sua prioridade, fazer você pensar que tem muitas outras coisas importantes. A Bíblia diz: em primeiro lugar, reino de Deus, sua justiça, demais coisas são acrescentadas pelo Senhor, que sabe que precisamos e que muito nos ama, e aquele que nos deu o seu Filho é aquele que pode dar as outras coisas as quais Ele sabe que você também precisa.